Dias Gloriosos, capítulo 17, Sobrevivência e Intercâmbio. Ressaltam, durante o processo da evolução antropológica e psicológica do ser humano, os processos do intercâmbio espiritual, demonstrando a saciedade, a sobrevivência do espírito ao fenômeno biológico da disjunção celular. Responsável pela aquisição dos implementos orgânicos de que necessita para evoluir, o ser eterno plasma em cada etapa a que se submete os equipamentos hábeis para que desabrochem as faculdades que lhes são inerentes, oferecendo campo à sua finalidade. Antes, porém, de que se conscientizasse desse mecanismo, a morte sempre se apresentou como a cessação do princípio da vida, mergulhando aparentemente a realidade na consupção das formas. O medo do aniquilamento total, a falta de discernimento entre o real e o mitológico, a predominância do instinto de preservação da espécie, levaram o homem primitivo à observação da ruptura brutal da vida, quando surgia avassaladora a força da morte. Sem capacidade para discernir ou logicar, agindo mais por automatismo do que pela razão, a dor da perda de alguém se lhe tornava avassaladora, aselvajada. Em tal ocorrência, no silêncio da furna em que se refugiava, passou a ser visitado pelos seres que os seus olhos viram diluir-se no silêncio mortuário, e inevitavelmente se lhe instalou na alma o pavor ante aqueles que retomavam tentando comunicação. Antes disso, porém, no período paleolítico, o culto das pedras foi a forma primária pela qual passou a expressar a sua manifestação inicial de crença, quando procurou representar a efígie humana por meio de seixos, nos quais pintava o próprio ser, toscamente com linhas primitivas, porém esquematizadamente. Logo depois, o processo de evolução do pensamento levou-o a esculpi-lo em barro, osso, madeira e na própria pedra, através de linhas mais bem definidas. Logo, as arrumando em torno das fogueiras com que se aquecia. Originou-se, então, o culto xamanista, e surgiram os primeiros sensitivos, que se não davam conta de serem os instrumentos da fenomenologia que se veio expressar por intermédio do movimento das quedas de pedras. Foi um largo pego entre as primeiras manifestações visuais até o momento do contato palpável, no qual foram entretecidas as primeiras comunicações que facultaram o intercâmbio entre as duas esferas da vida, surgindo a ponte da mediunidade para a realização do cometimento. Nas paredes escalavradas das covas, onde se ocultava ante o crepitar das labaredas devoradoras do fogo, surgiam formas, a princípio vagas, imprecisas, que se foram condensando com o tempo até se transformarem nos fantasmas dos ancestrais desaparecidos, que teimavam em permanecer, embora o pavor estampado na face grotesca do ser humano com quem desejavam manter comunicação. Tão insistente se tornou esse fenômeno que a sua inevitabilidade proporcionou-lhe a aceitação receosa de início para definir-se com o tempo, tornando-se patrimônio da humanidade. A observação natural e contínua do sucesso criou um instrumento para fazê-lo suceder. Agora, por interesse dos visitados, em face da constatação que somente ocorria
quando determinados seres do grupo estavam presentes. Essa identificação do mecanismo gerador facultou a seleção daqueles que se faziam intermediários, dando lugar ao surgimento de mais sofisticados cultos da magia, da feitiçaria, proibida em todas as legislações ancestrais, o que demonstra a sua existência, dos portadores dos recursos que podiam proporcionar tais manifestações. Imantado aos atavismos antigos, principalmente o pavor do desconhecido, que sempre se apresenta como perigo à segurança do ser, o pensamento, passando pelas etapas de crescimento, deu curso à criação dos mitos como forma de absorver essa realidade que não podia entender. Desenvolvendo-se em um meio hostil, os fenômenos sísmicos terrificantes, os animais ferozes, os grupos que se antagonizavam, as doenças agressivas e devastadoras, a ausência de alimentação adequada que se apresentava primária como própria vida. O homem primitivo passou a aurir inspiração e conhecimento nas instruções que lhe passaram a chegar através dessa comunicação com os antepassados. Mediante pequenas, quase insignificantes sugestões, esses imortais se propuseram a orientar os humanos que permaneciam no corpo, apontando-lhes caminhos que se lhe facilitassem a marcha, lhe diminuíssem as penas, socorrendo-os ante os desafios pesados, o que iria proporcionar no futuro o profetismo, as intervenções miraculosas, o fanatismo e a equivocada submissão aos seres desencarnados, que teriam ficado encarregados de disciplinar e orientar a vida humana, o que ainda permanece em muitas mentes como um arquétipo dominante. Naquele período, era compreensível que o fato sucedesse merecendo aceitação, desde que proporcionando ajuda, até o momento em que o homem adquiriu a razão, o discernimento, dando-se conta que a morte é somente processo de transformação e não de miraculosa sublimação, podendo então discernir o que deve ou não aceitar como diretriz emanada do mundo espiritual. Para alcançar esse patamar de compreensão da legitimidade da vida nos dois planos da existência evolutiva do ser, transcorreram milênios de aprendizado e de observações, até o momento da chegada do Espiritismo, com o seu arsenal valioso, igualmente fornecido pelos próprios seres que o constituíram junto a Allan Kardec, o seu codificador. Da furna escura, clareada pelas chamas inquietas aos santuários erguidos para essa finalidade, foi um passo. Do silêncio e das sombras onde melhor ocorriam para os recintos equivalentes pelo próprio homem elaborados, também se fez resultado natural da observação, multiplicando-se à medida que se dava o crescimento mental e social dos indivíduos, para ver a inevitável ocorrência de os mortos passarem a conduzir os vivos. Na Antiguidade Oriental, nos templos suntuosos ou diante das estrelas, as comunicações se processavam sob a evocação dos deuses, que não passavam dos próprios espíritos que se fizeram respeitar pelas ações desenvolvidas junto aos homens, que se predispunham a atender às solicitações humanas, estabelecendo regras, formalismos, auxílios compatíveis com o entendimento dos consulentes que os buscavam. Certamente, nem todos aqueles que se vinham comunicar eram portadores da elevação que lhes facultassem orientações saudáveis. Muitos deles, apegados às paixões a que se submeteram antes do túmulo, volviam e impunham as suas vontades caprichosas, violentas e sanguinárias,
tornando-se responsáveis pelas hediondas contribuições que perturbaram a marcha do progresso por largo período. Muito compreensível esse acontecimento, tendo-se em vista também o estágio de consciência em que se encontrava a sociedade, que emergia da tribo para as primeiras experiências da civilização futura, na qual ainda, infelizmente, predominam as tendências dissolventes e os hábitos insensatos, levando-o a retrocessos e recidivas de erros, por meio dos quais galga a pouco e pouco os degraus do progresso e da liberdade. Os historiadores do Oriente, como do Ocidente, anotaram em páginas ricas de beleza e em fastos emocionantes os acontecimentos de que foram instrumentos ou que lhes chegaram ao conhecimento através do relato das testemunhas autênticas sobre o intercâmbio espiritual com os homens e os resultados desse labor profícuo, que hoje constitui recurso emulador para a existência saudável na Terra e a certeza do prosseguimento da vida após a morte física. Xenofonte, no seu Daimon de Sócrates, coloca na boca do filósofo essa informação. Esta voz profética fez-se ouvir a mim em todo o curso de minha vida. Ela é certamente mais autêntica do que os presságios tirados dos voos ou das entranhas dos pássaros. Eu chamo-a de Deus ou Daimon. Tenho comunicado aos meus amigos as advertências que recebi. E até o presente, a sua voz jamais afirmou algo que tenha sido inexato. Mas não apenas Xenofonte, senão Plutarco, Platão e outros discípulos afirmam as comunicações mantidas pelo sábio com o mundo espiritual. Confirmando o estágio primitivo de alguns dos comunicantes, refere-se ainda Plutarco ao incidente verificado com Brutus, quando foi defrontado por um espírito que lhe informou peremptório: Eu sou teu anjo mau, Brutus, e tu me verás perto da cidade dos filipenses. Ao que o corajoso guerreiro respondeu: Está bem, pois eu ver-te-ei lá. Posteriormente, perseguidos de forma inclemente por Antônio e Octaviano, Cássio e Brutus foram derrotados nos campos de Filipos, na Macedônia, no ano 42 a.C. Sem resistência moral para enfrentar a derrota, incapaz de salvar a República, Brutus atirou-se sobre a ponta de uma lança que o matou, confirmando o vaticínio infeliz do seu anjo mau. Compreendendo-se que o mundo real é o causal, que o espírito é o da origem do ser e não da sua consequência, facilmente se entenderá que a demonstração da imortalidade partiu, portanto, da esfera psíquica e não da física, despertando a consciência adormecida no corpo para as finalidades da evolução a que se encontra adstrita. Possuindo maior visão da realidade e vivendo-a em plenitude, o espírito pode com maior precisão informar quais são os valores e objetivos verdadeiros que valem a pena ser buscados e cultivados, dando sentido existencial à experiência orgânica, que então se reveste de alta significação psicológica. O intercâmbio espiritual, atingindo na atualidade elevadas expressões culturais e científicas, elucida várias ocorrências que permaneciam sombreadas na área do comportamento, da saúde, da religião, do pensamento, ao mesmo tempo oferecendo um imenso elenco de recursos para tornar a existência física mais significativa e atraente, sobretudo
em face da contribuição em torno do sentido de continuidade que a morte não interrompe. Essa convicção preenche os terríveis vazios existenciais, concitando o cultivo da beleza, do progresso e do amor na busca da plenitude. Diante disso, o ser humano deixa de ser joguete de forças absurdas e casuais, que o teriam elaborado e conduzido para tornar-se o autor consciente das suas realizações, desenvolvendo os valores subjacentes que o exornam e lhe aguardam a contribuição. A vida, na sua constituição eterna, é de todo um contínuo que não cessa, tornando-se mais atraente e desafiadora, quanto mais é conquistada e se progride. O ser humano está fadado à glória do infinito através da sua imortalidade. O sonho em torno do aniquilamento como mecanismo psicológico de fuga da luta e da realidade não passa de pesadelo que aturde as mentes que anelam pelo torpor, pelo nada, como recurso de autodestruição capaz de eliminar-lhe as amarguras e os conflitos que lhe deram surgimento a esse desinteresse existencial, que perde o sentido e sucumbe nas aspirações de vida e de eternidade. Logo após publicar o seu A Morte de Deus e fazer que fosse ouvida a voz do louco procurando-o, Nietzsche, já anteriormente atormentado, mergulhou sombriamente e em definitivo no abismo da loucura, desencarnando menos de um ano após, sem consciência, sem lucidez. De alguma forma, conseguira retratar a própria amargura e descrença, através da personagem infeliz e psicopata que corria para a praça procurando por Deus. Por sua vez, Heine, que também o combatera sistematicamente em um pós-escrito no seu livro, O Romanceiro, assegurou: sim, voltei a Deus, sou o filho pródigo. Há, afinal de tudo, uma centelha divina em cada criatura humana. Por outro lado, Schopenhauer concluiu: o mundo físico não é mãe, mas simplesmente a ama do Espírito vivo de Deus dentro de nós. A realidade da sobrevivência do espírito e do seu intercâmbio com os homens encontra-se íncita no próprio ser, e os fenômenos exteriores têm como finalidade torná-lo consciente, quando imerso na matéria, a fim de que faça a sua existência mais saudável, otimista, criadora, de forma que possa crescer incessantemente, adquirindo, mediante as experiências novas, os recursos que o capacitem para a evolução que o aguarda. Tal é a mensagem que, ressaltando de todos aqueles que buscam o comportamento racional da imortalidade e da comunicabilidade dos espíritos, se encontra ao alcance de quantos se empenham por tornar a própria existência apectível, superando os arquétipos destrutivos que lhe renascem no inconsciente e, às vezes, repontam, atormentando com a elaboração das fantasias do aniquilamento e da consupção da vida.